Paz do Senhor. Eu não vou quebrar isso aqui hoje. Não. Eu não sou tanto de agressão, então eu sou mais tranquilo. A primeira vez que eu vim aqui no Flores foi há uns 7 ou 8 anos atrás. Não tinha praticamente nada do que tem aqui hoje, do jeito que está aqui hoje. Inclusive, eu me lembro de uma mulher chamada Simone, que a gente estava falando de Jesus para as pessoas de casa em casa, e ela falou que aqui era muito dominado pela terreiro de macumba, né? Tinham vários. Inclusive, eu falei para ela, onde que tem um que eu quero ir lá conversar com a pessoa, tentar pregar para ela, né? E se eu não me engano era nesse lugar aqui. E se for aqui tinha algumas bebidas penduradas com alguns ídolos. O Zé Pilintra estava aqui, eu me lembro, de branco com vermelho. E eu fiquei ali fora, batendo palma, chamando e orando para que Deus fizesse alguma obra na vida da pessoa, da mulher que morava. Me lembro até o nome dela. E depois de meia hora ali chamando e orando, ela não veio. E saímos para as outras casas. E depois de uns 3 anos a gente voltou para pregar algumas vezes ali no barracão, enquanto o pastor trazia frutas. Não sei se ele ainda faz isso, aos sábados ou aos domingos. Isso. E a gente pregava. E hoje recebi esse convite, agradeço muito. E é completamente diferente, vendo o que Deus fez, está fazendo e vai fazer ainda por meio de vocês, por meio da igreja dele na terra. Eu fico muitíssimo feliz por isso. Aleluia. Creio que daqui a alguns anos possa voltar de novo e ainda estar completamente diferente, cheio de cristãos. Se Deus quiser, todos aqui virem cristãos e virem uma comunidade abençoada para a glória de Deus. Amém? Então vamos lá, João 3, versículo do 3 ao 6. Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Amém. Esse então será o tema, a nossa nova vida em Cristo. E para isso eu gostaria de ler então lá onde o primeiro homem caiu, que é em Gênesis 3. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E este disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. 4. Então a serpente disse à mulher: certamente não morreis, porque Deus sabe que no dia em que comeres, se abrirão os vossos olhos e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou o seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. Fizeram folhas de figueira e fizeram aventais, e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Então nós vemos aqui que Deus ele nos criou para vivermos uma vida em abundância, vidas completas na sua presença. Ele mesmo ali no versículo 8 passeava
pessoalmente no jardim, na viração do dia, né, no pôr do sol. E eles tinham esse acesso completo com Deus, mas tinha uma maneira, e foi essa que eles escolheram, deles se afastarem de Deus, comendo essa fruta e escolhendo não ter essa vida abundância, mas eles, como se não tivessem satisfeitos com o que Deus fez, eles quiseram mais. E eu gostaria de hoje mostrar algumas diferenças entre Adão e Jesus. Jesus então foi aquele que nos redimiu, fez esse processo de Adão reverso, né? Ele nos fez voltar para esse Éden. Então, todos nós nascemos hoje em Adão, pecadores, não temos a conexão com Deus, e somente por meio de Jesus nós podemos voltar a essa conexão. Amém? Então, ali em Gênesis 3:21, fala assim: fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Então a primeira diferença, o contraste entre Jesus e Adão é que quando eles estavam nus, Deus providenciou cobertura para eles. E lá em Mateus 27:35 falam que quando Jesus foi crucificado, retiraram as roupas dele. Então, em um, simbolizando em Adão a proteção de Deus, lá com Jesus, eles tiraram as vestes, Jesus foi despido naquele momento. Ambos também estavam num jardim. Um estava num jardim perfeito, com todas as boas condições, e ele decidiu seguir a serpente. Jesus estava num jardim também, angustiado, suou sangue, nem mesmo seus discípulos estavam com ele, mas ele foi ali que ele trouxe a nossa redenção. Então ele sofreu e ele conseguiu agradar ao Senhor, seu Pai, mesmo naquele momento. Também vemos outro contraste, outro paralelo, quando Adão teve a sua, na sexta-feira à tarde, né? Ele foi levado a dormir e depois ele teve a sua costela tirada para que nascesse a sua esposa. Da mesma forma, Jesus, quando desfez a queda, ele teve a sua costela furada para que nascesse a igreja naquele momento. Inclusive, imagino que lembram que saiu água e sangue do lado dele, simbolizando a purificação por meio do sangue e a limpeza por meio da água. Adão, ele tendo tudo, quis ser mais ainda, e Jesus, sendo tudo, se reduziu a um ser humano e ao pior dos seres humanos, que apanhou, sofreu, foi perseguido até pelos seus, até chegar ao cúmulo que foi uma morte de cruz. Vemos também que um entristeceu a Deus, Adão, e Jesus Cristo, que foi desde o seu batismo aprovado pelo seu Pai até o final de sua vida, sem pecar em nenhum momento, nem mesmo em pensamento, sendo homem como nós. Então Adão, ele nos ensina muito de como é a nossa velha natureza. Nós ainda hoje, como ainda foi falado aqui, nós lutamos muitas vezes com os nossos pecados, quando éramos caídos, mas hoje a Bíblia nos incentiva a nos despojarmos do velho homem, negando as nossas vontades, os nossos desejos, e nessa caminhada com Cristo, nós vamos cada vez mais tendo desejos semelhantes aos planos de Deus para nós. Então, queremos paz, queremos longanimidade, queremos ser santos cada vez mais, e isso exige a santificação. Esse é o processo de santificação. Nesse processo, Deus nos dá algumas armas. São elas principalmente a oração, o jejum, a leitura da palavra de Deus e a comunhão com os irmãos, certo? A adoração. Outro contraste que a gente pode observar é que quando Adão ele pecou,
ele sentiu vergonha e ele se escondeu de Deus. Ele não queria, por mais que Deus tivesse ido lá conversar com ele, ele não quis o contato. E muitas vezes nós somos assim também. Muitas vezes nós, por conta do nosso pecado, nós imaginamos que Deus não nos aceitará mais, não temos mais aquela vontade, força para estarmos orando. E esse foi um dos principais motivos pelo qual quando eu me converti, eu já frequentava a igreja há bastante tempo, mas eu percebia que sempre que eu me entregava ao pecado, aquilo atrapalhava o meu relacionamento com Deus. Eu entrava para orar, eu ia num culto, alguma celebração, e eu não tinha o prazer em estar naquele lugar. E eu me lembrava de que quão agradável é estar com os irmãos, vivendo em união, louvando ao Senhor, e que essa é a vida eterna. A Bíblia fala em João 17 que a vida eterna vai ser isso: conhecer a Deus como o único Deus, conhecê-lo Ele eternamente. É para isso que nós vamos precisar da eternidade, para aprendermos do nosso Deus, glorificarmos. E quando eu me deparei com esse dilema, eu vi que não tinha sentido eu viver para o pecado, sendo que isso me afasta de Deus. Então, Adão, como um ícone dos seres humanos caídos, ele nos ensina muito, e nós precisamos olhar para essa história e clamar a Deus para que não nos tire do seu jardim, que possamos voltar a ter comunhão com Ele. E para isso veio Jesus, porque sem Jesus isso não é possível. Pelo Antigo Testamento a gente via aqueles sacrifícios, nós víamos todo aquele ritual para redimir um pecado, e isso foi falho. E é para isso que precisou vir o Senhor Jesus Cristo, viver como um cordeiro perfeito e morrer pelos nossos pecados. Também vemos aqui um outro contraste, que um foi expulso do jardim e o outro ele foi aceito à destra do Pai eternamente. Um gerando a morte, o outro gerando a vida. Adão, quando pecou, pensou somente em si. Jesus, quando morreu, pensava nos outros e não nele. Ele mesmo em seu leito de morte clamou para que o Senhor aplacasse a sua ira e não imputasse aquele pecado naqueles soldados, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. E Adão, pelo contrário, quando pecou, ele só pensava nele, queria mais do que o jardim da perfeição. Isso também nos ensina muitas vezes que devemos ter contentamento com o que o Senhor nos dá. Amém. Adão, ele tinha tudo, tinha uma mulher, não tinha pecado no mundo, e mesmo assim ele não tinha contentamento no Senhor. Que isso nos ensine também. Muitas vezes, com certeza não temos o que Adão tinha, mas lutamos com descontentamento. E a Bíblia diz que o Senhor nos deu tudo em Cristo. Não há nada fora de Cristo que nos sirva. Então que possamos olhar e saber que a graça de Deus nos basta e que Ele tem todas as bênçãos celestiais e terrenas para nós. Também gostaria de ler com vocês o livro de Colossenses. Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, do 1 ao 17. Então primeiro lemos João 3, explicando: quem nasce da carne é carne e não pode ver o reino de Deus. Quando nós nascemos, no dia do nosso aniversário, esse é o dia que
vivemos para esse mundo, nascemos na carne, mas o meu pastor ele gosta de dizer que para você ir para o inferno basta você ter nascido. Se você não nascer de novo, não tem como você ver o reino de Deus. E como que nós nascemos de novo? E aqui Jesus fala que aquele que nasce da carne é carne, e ele só pode produzir frutos carnais. Mas aqueles que nascem do Espírito são Espírito e podem produzir frutos espirituais, ter conexão com Deus, ser contentes com a graça de Deus, ter desejos de coisas boas, ter paz, longanimidade, domínio próprio. Podemos nos parecer cada dia mais com Jesus e com Deus, que Ele comunica os atributos de Deus. Se Deus é santo, com certeza Ele quer que nós sejamos santos como Ele. Se Deus ama os irmãos, com certeza Ele quer que nós amemos nossos irmãos. Se Deus foi humilde para se sujeitar a uma morte de cruz, Ele também nos chama a nos sacrificarmos pelos outros. Depois nós lemos então Gênesis, capítulo 3, onde mostra, inclusive são todos capítulos 3, né? João 3, Gênesis 3 e Colossenses 3. Em Gênesis 3 vemos todo o pecado sendo colocado na humanidade naquele momento. Inclusive, eles foram retirados daquele jardim para que não comessem da árvore da vida. Que tinham duas árvores no centro do jardim, né? A árvore da vida e a do conhecimento do bem e do mal. Como eles comeram a do conhecimento do bem e do mal, não poderiam comer da vida para que não se tornassem seres eternos. Eles precisariam morrer. E essa morte está em Cristo Jesus. Quando Ele morre, e a Bíblia diz que nós morremos juntamente com Ele. Esse é o versículo, um dos mais claros de como que funciona a nossa redenção. Porque eu ainda não morri, estou vivo, todos estamos vivos. Mas há mais de 2000 anos atrás, em torno de 2000 anos, nós morremos com Cristo. Naquela cruz, a Bíblia diz que Ele nos atraiu, colocou a nossa alma junto com a dele, e quando Ele morreu, Ele puxou os nossos pecados e fomos redimidos. E a Bíblia diz que se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, nós seríamos os mais miseráveis de todos. E a Bíblia também diz que quando nós morremos com Ele, depois nós podemos ressuscitar com Ele. Então, hoje precisamos morrer para os nossos desejos carnais. Quando tivermos, porque eles virão, nós precisamos clamar ao Senhor Deus, a sua misericórdia, porque não temos forças para resistir da nossa carne. Pelo contrário, a nossa carne ela vai sempre nos guiar para o caminho da serpente, mas nos esvaziando, como João Batista disse, que cada vez eu seja menos e Deus seja mais em mim. E que essa possa ser a nossa oração hoje. Então vemos Adão escolhendo o pecado, se envergonhando do seu pecado. E agora em Colossenses capítulo 3, nós vamos ver como essa vida ressurreta com Cristo, quais são os frutos que ela traz para nós. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não das que são da terra. Quantas vezes não é muito importante que a gente gaste algum tempo, que seja antes de dormir, pensando na eternidade. A eternidade é algo que ela esclarece muita coisa do nosso ser. Se tivermos cravados no nosso ser o que é a eternidade, o pecado ele perde o poder. Nós teremos a visão de que aquilo que estamos fazendo é temporário, aquilo é maligno e aquilo nos traz uma condenação eterna. Então, se tivermos a eternidade, a alegria de Deus, de estar com o Pai eternamente, sem dor, sem angústia, as coisas dessa terra perdem valor.
os pecados, eles perdem valor mediante a glória eterna que nos está reservada. Versículo 3: porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então a nossa vida, ela está escondida em Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência. Falamos aqui hoje dessa concupiscência. A avareza, que é a idolatria. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então aqui mostra que por conta desses pecados, a ira de Deus se revela contra os homens que as praticam. E a única maneira de escaparmos dessa ira é se estivermos com Cristo. Porque Cristo, naquele momento que Ele pediu ao Pai: afasta de mim esse cálice, Jesus, naquele momento angustiado, não estava angustiado por morrer numa cruz. Após alguns anos, muitos cristãos morreram queimados, morreram em cruz, morreram comidos por leões, feras, e morreram cantando, alegres, porque estariam com o seu Deus. Então por que será que Cristo estava pedindo ao Pai para que o livrasse daquela morte? Será que Jesus estava com medo de uma cruz? Com certeza não. Jesus Cristo estava com uma angústia, porque Ele receberia o pecado da humanidade sobre Ele. E esse pecado ia fazer com que o Pai virasse as costas para Ele. E naquele momento, onde diz: Pai, por que me abandonastes? Naquele momento, o Pai não pôde olhar para o seu filho, por conta que ele estava com o pecado da humanidade sobre ele. Então Jesus Cristo, Ele nos chama a crermos em seu nome, e a única maneira de nos livrarmos da ira é se nós formos incluídos nesse sacrifício que Ele já fez. Versículo 7: nas quais também em outro tempo andastes nesses pecados, quando vivíeis nelas, mas agora despojai-vos também de tudo. Se esvazie de tudo: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes, palavras que não agradam a Deus, palavras que trazem maldição. Seja, muitas vezes falamos para aqueles que a gente mais gosta, palavras que machucam, palavras que bloqueiam aquela pessoa. Que possamos nos esvaziar, sermos sábios no nosso falar. Inclusive, se quando eu falei de algo que falamos e machucamos aos outros, se veio algo na sua mente, alguém que você possa ter falado, sugiro que vocês peçam perdão para essa pessoa, se reconciliem. Jesus Cristo, Ele sempre nos perdoou, nos ensina a perdoar. E na Bíblia, inclusive, tem a parábola que mostra que a quem foi muito perdoado, muito ama, aquela mulher que foi perdoada. E a parábola que mostra que um senhor, ele tinha um homem que devia muito dinheiro para ele. E devia 500 denários, se não me engano. E quando ele vai cobrar, o rapaz endividado fala: eu não tenho, não consigo pagar isso, é muito dinheiro. E aquele senhor muito bondoso fala: então tudo bem, eu te perdoo, você não tem mais essa dívida, está perdoado. Aquele endividado que foi perdoado sai e vai para um homem que devia 50 denários. Denário é um dia de trabalho, né? Então era bastante dinheiro, devia 50, mas ele devia 500. Quando ele chega, ele fala: eu preciso dos meus 50 denários. E o
o outro endividado fala: infelizmente eu não tenho como te pagar. E ele fala: mas você vai pagar, você vai me pagar, eu não vou te perdoar. E depois esse outro senhor que perdoou volta e diz: o que você está fazendo? Eu acabei de te perdoar de uma dívida de 500 denários e agora você está cobrando uma dívida de 50. E parece absurdo, mas muitas vezes nós não perdoamos aqueles que nos devem pouco. Não estou falando de dinheiro. Aqueles que nos devem, que pecaram contra nós, muitas vezes uma briga, muitas vezes perda financeira. Aqueles que nos desentendemos e não perdoamos porque não temos uma revelação do perdão que Deus nos perdoou. Muitas vezes olhamos: não, eu não posso voltar a ter conversas com aquela pessoa, eu não posso voltar a ter comunhão, não vou mais olhar na cara, não vou perdoar. Sendo que o próprio Deus, que nos criou nesse jardim, nos deu uma tarefa para não fazer, nós fizemos. E Ele não só nos perdoou, mas veio com seu Filho na terra, morreu para nos perdoar. Esse é muito mais do que 500 denários, né? É uma dívida infinita que tínhamos com Deus. Então, olhando para o que Deus faz por nós, nós devemos nos esvaziar, perdoar, porque a Bíblia também diz que se não perdoarmos aos outros, Deus não nos perdoará. Isso é muito sério. Então, devemos perdoar e nos reconciliar com os outros. Muitas vezes também a pessoa que nos ofendeu ou que ofendemos já se foi, morreu ou não temos mais contato. E que isso esteja em nossas orações, que não guardemos mágoa, mas que coloquemos tudo nesse sacrifício de Cristo, para que Ele leve toda a dor, toda a mágoa, toda a angústia, porque Ele já sofreu por nós. Então lá no versículo 9: não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que nos criou. Então lá quando éramos a imagem e semelhança de Deus e perdemos, agora em Cristo nós podemos voltar a ser. Isso é uma bênção. Versículo 11: onde não há grego nem judeu, não há separação de etnias. Hoje mesmo estamos aqui com muitas pessoas de etnias diferentes. Onde não há grego nem judeu, circuncisão, incircuncisão, bárbaro, cita, brasileiro, servo, livre, mas Cristo é tudo em todos. E é isso que nos une, porque lá no céu todos nós seremos um, porque Cristo é tudo em nós. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Essas coisas, a benignidade, a humildade e mansidão, só pode vir de Deus, não vem de nós. Inclusive é nítido, pelo menos para mim, na minha vida, quanto mais próximo eu estou de Deus, mais eu tenho esses frutos aqui. E quanto mais distante eu estou, mais aquilo me é difícil de fazer. Versículo 13: suportando-vos, ajudando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém estiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados, em um corpo domine os vossos corações, e sede agradecidos. A palavra de Cristo, versículo 16: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, que possamos falar dos feitos de Deus com salmos, com hinos,
contando o que Deus fez nas nossas vidas, pregando para que Deus possa continuar a sua obra por meio de nós, por meio das vidas que serão alcançadas, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Tudo que fazemos então por meio de Jesus Cristo, porque é o nosso acesso ao nosso Pai. Gostaria agora de abrir no nosso último texto. É no livro de Coríntios, 1 Coríntios, um pouco para trás. Primeira Coríntios, capítulo 15. Primeira Coríntios, capítulo 15, versículo 17 ao 26. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Jesus Cristo, Ele nos traz uma vida em abundância, mas Ele não cumpre todas as promessas, não são todas aqui na terra. As promessas de Cristo são para a vida eterna, de modo que se Ele não ressuscitou, então nós somos os mais miseráveis de todos os homens, porque nós vivemos esperando uma redenção eterna no fim da nossa vida, e se chegarmos lá e não tivermos nada, vivemos de uma maneira fracassada. Mas ele continua aqui: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, e foi feito as primícias dos que dormem. Ou seja, Jesus Cristo foi o primeiro a ressuscitar. Muitos falam, que Lázaro ressuscitou, ou a menina que Eliseu ressuscitou. Porém, essas pessoas, elas reviveram e morreram novamente. Lázaro mesmo ficou 4 dias morto, reviveu, depois de alguns anos morreu de novo. Jesus Cristo ressuscitou de uma vez eternamente, nunca mais morrerá. E quando chegarmos lá no céu, veremos um homem com suas mãos furadas e as portas levantando suas cabeças para que ele entre. E os anjos olharão aquilo e falarão: mas quem é esse? E será um homem, um cordeiro, um homem que conquistou sendo frágil como nós. Versículo 21. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Primeiro Cristo, as primícias. Depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim. Só um segundo. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Então esse tempo que nós vivemos, em que Cristo subiu para reinar, nós estamos colocando os inimigos de Jesus debaixo dos seus pés. E podemos ver aqui nesse lugar que isso está sendo feito e vai continuar sendo feito. Que possamos olhar para o alvo que é Cristo, nos esquecendo das coisas que passaram, tendo
perdoados, suportando uns aos outros, pregando o Evangelho, sabendo que morremos em Adão porque somos pecadores, mas podemos reviver em Cristo se cremos e estamos incluídos no seu sacrifício. Gostaria de orar. Pai, muito obrigado por mais essa noite. Obrigado porque o Senhor fez grandes coisas, ó Pai. O Senhor Jesus, tendo tudo, ó Pai, se esvaziou e se fez um homem e morreu numa morte de cruz, ó Pai, para que nós não precisemos morrer, ó Pai. Morreu a nossa morte para que tenhamos a sua vida, ó Pai. Obrigado por nos tirar do império das trevas, nos transportando para o reino de luz. Obrigado por me salvar, ó Pai. Obrigado porque o Senhor me fez abandonar os meus pecados. O Senhor nos converteu, ó Pai. Que o Senhor continue essa obra nos diminuindo para que o Senhor cresça em nós. Que quando possamos pregar o Evangelho, as pessoas não vejam a nós, mas vejam a Ti. Somente a Ti, ó Pai. Que esse local seja completamente transformado, ó Pai, como o Senhor vem fazendo. E que abram-se mais igrejas e que o Seu nome possa ser pregado, ó Pai. Na rua, no galpão, nas igrejas. Que possa ter evangelismo, arrependimento, ó Pai. Transformação de vida. Que as pessoas deixem os seus pecados, sua ira, sua maledicência, ó Pai, sua malícia. E que possam todos estar incluídos no Seu sacrifício, ó Pai. Só o Senhor pode tocar os corações. Oramos para que o Senhor faça a sua obra, Pai. Na Bíblia diz que um planta, o outro rega, mas somente o Senhor dá o crescimento. Clamamos pelo seu crescimento. A sua palavra também diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão constroem os construtores, ó Pai. Nós estamos aqui dispostos, querendo participar da sua obra, e sabemos que o Senhor nos permite participar porque o Senhor é gracioso. Amamos ver a sua obra, ó Pai. Amamos ver o que o Senhor faz nas nossas vidas, dos nossos irmãos. Que o Senhor transforme, ó Pai. Que saia daqui uma luz, ó Pai. Que possa tocar e tirar as trevas. Em nome de Jesus, ó Pai. Peço que o Senhor traga um renovo, ó Pai. Mais profundidade ainda do Seu Espírito. Mais profundidade na Tua palavra, ó Pai, para nós. Em nome de Jesus, eu agradeço. Porque o Senhor tem sido muito bondoso, ó Pai. Muito mais do que eu preciso. Muito mais do que eu mereço, ó Pai. Agradeço a oportunidade. Que o Senhor continue fazendo grandes obras nesse lugar. Em nome de Jesus, amém.